minutos, a gente já vai acionar daqui a pouquinho nossa reportagem em Brasília. Só falando com vocês aqui rapidamente sobre isso, eu fiquei pensando muito sobre isso no final de semana, Renan, porque lendo o noticiário, acompanhando e vendo depoimentos de vários aposentados e pensionistas com uma reclamação muito justa, né? É um roubo em dose dupla, porque roubam o seu dinheiro e depois roubam o seu tempo. Os aposentados reclamam com total razão de que agora eles têm que ficar lutando para identificar que o dinheiro foi tirado, para fila nos correios, muitos não conseguem acessar por aplicativo, pelas questões próprias da idade, da dificuldade com a tecnologia. E eles agora têm o tempo roubado, depois do dinheiro é o tempo roubado para tentar resolver um problema. E aí, chega essa notícia que a gente vai trazer agora, que o Túlio Amâncio, que está nessa apuração, vai trazer para a gente. Há mais de um ano, a Justiça brasileira tinha pedidos para suspender os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Só que esse julgamento, essa decisão, não foi adiante. Informação que o Túlio Amâncio apurou e traz agora para a gente os detalhes. Boa tarde para você, Túlio. Ou seja, o problemão, o roubo, poderia ter sido interrompido há muito mais tempo. O que aconteceu que a Justiça não tomou uma decisão em relação a isso? Desembargadores e juízes se declararam suspeitos. É daqueles casos que colocam uma pulguinha atrás da orelha da gente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Renan, a todo mundo que está entre nós. Nós estamos falando da casa de 1,5 bilhão que foi roubado desses idosos e poderia ter sido evitado se a Justiça tivesse tomado uma atitude. Em novembro do ano passado, uma ação civil pública foi ingressada na Justiça Federal, no TRF2, no Rio de Janeiro, que abarca Rio e Espírito Santo, pedindo a suspensão desses descontos associativos, justamente com suspeitas de fraudes. Suspeitas essas com base em levantamento do Tribunal de Contas da União, levantamento da Controladoria Geral da União, levantamento do próprio INSS e com base também no portal da transparência. Entraram com essa ação civil pública. Só que não andou, não foi para frente, porque 5 desembargadores, que eu tenho os nomes aqui, eles se declararam suspeitos por motivos pessoais. Ou seja, na decisão, eles não podem escrever, eu não posso avaliar esse caso por isso e aquilo. Não, eles só colocam assim, não posso avaliar este caso por motivos pessoais. Quem foi esse desembargador, ou quais foram eles, né? O Roy Reis Freide, o Paul Eric Dirlan, o Guilherme Couto de Castro, a Vera Lúcia Lima da Silva e o desembargador Ferreira Neves. Com essas recusas, os meses foram passando e os descontos foram acontecendo, porque essa decisão na Justiça Federal abarcaria o país todo, né? Uma canetada bastava para suspender esses descontos associativos. E aí, né, o caso caiu na mão do desembargador Luiz Norton, que está até hoje, que ele aceitou o caso, não se declarou suspeito, mas ele não viu urgência no caso, ou seja, está lá na gavetinha dele. Depois disso, 2 juízes federais se declararam suspeitos para atuar nesse caso, né? O juiz federal Fernando César Batista de Matos, ele disse que é suspeito porque é parente do relator do caso em TRF2, então o caso passou por um novo juiz, o Luiz Henrique da Mata. E aí o que aconteceu? Ele também disse que é suspeito por foro íntimo, sem dar detalhes. Conversando com advogados especialistas em previdência, conversando com juristas, eles dizem que esse caso é considerado anormal e, no mínimo, suspeito, né, sem querer levantar de forma leviana qualquer alegação contra esses desembargadores e juízes, mas eles dizem que eles usaram justamente o termo que eu usei no começo dessa entrada. A gente não tem prova de nada contra eles, mas colocam uma pulga atrás da orelha da gente, porque qual seria a ligação, qual motivo pessoal é esse desses desembargadores e desses juízes para não aceitarem
tocar este caso, né? Sendo que existiam ali evidências claras apresentadas pelos órgãos de controle do Estado brasileiro de que havia fraude. Então, nós vamos trazer os detalhes dessa história com a documentação, tudo isso, mais tarde no Jornal da Band, às 7h20 da noite, aqui na Band News FM também. E lembrando que nessa semana o calendário para o pagamento deve ser divulgado lá para quinta ou sexta-feira, o pagamento das primeiras pessoas que denunciaram que haviam sido vítimas das fraudes há 2 semanas, porque o prazo para as associações comprovarem a legalidade das contratações vence quarta-feira, depois de amanhã. Adriana e Renan. Tá certo, Túlio, reportagem completa logo mais então no Jornal da Band. O que a gente pode afirmar nesse momento é que quando um juiz se declara suspeição, né, não posso julgar, porque me considero que não tenho a isenção plena para julgar esse assunto, isso é positivo, no sentido que o juiz está sendo correto de que ele não está apto a julgar determinado processo, porque a palavra dele, a posição dele, por questões familiares, crenças, enfim, por alguma questão, ele considera que não será isento o bastante para analisar um caso. Então, esse instrumento de declarar suspeição num julgamento é positivo e faz com que um juiz que vai então assumir o julgamento seja um juiz isento. A questão que a gente pode afirmar no mínimo, faltou transparência. Por que tantos juízes e desembargadores declararam suspeição? E agora, quem não viu urgência é porque não depende de uma aposentadoria. Quem não viu urgência em tomar uma decisão dessa é porque não depende de, às vezes, um salário mínimo e meio, R$2.000 e poucos caindo na conta para pagar, muitas vezes, a conta de uma família inteira. Muitas vezes o aposentado é arrimo de família no nosso país. Quem não viu urgência em decidir isso, em dar um basta nesse roubo do INSS que poderia ter acabado muito antes, ser suspenso muito antes, é porque não depende da aposentadoria de todo mês.